Olá, meus queridos, minhas queridas, nós vamos retomar aqui o nosso assunto em criminalística. Agora, nós vamos adentrar aquilo que eu digo a cereja do bolo, né? Aquilo que as bancas gostam de pedir. Apesar de ser algo teórico, em alguns desses tópicos, ele pode ser deduzido. Alguns, né? Se você tiver um bom material, depois você já dá uma lida, você guarda pelos exemplos, e chega na prova aquilo ali está mais tranquilinho. Mas tem banca que põe conceito na prova, viu? Principalmente desses tópicos aqui. Então eu não tenho aqui nenhum receio em dizer. Tudo que nós vimos até agora foi ali uma entrada para o curso, foi uma entrada para a disciplina, para você compreender como ela surgiu. Agora realmente, né, vê a importância dela. Agora realmente nós vamos ver a atuação da criminalística. Então vamos do local do crime. Estou colocando assim, do local do crime. Vou trazer um conceito e a gente vai classificar. Vamos ver a importância de cada uma dessas classificações. Local do crime é toda a área onde tenha ocorrido um fato que assuma a configuração de delito. Então, por exemplo, uma partida de futebol não é um local de crime. Por quê? Aconteceu um fato. Mas uma partida de futebol não teve delito, não é local de crime. Tá certo? Um encontro de amigos num boteco. É um fato esse encontro. O fato é um encontro, mas é delituoso? Não. Então não tem necessidade de você ativar todo o sistema de segurança pública. Agora, quando tem delito, esse local é o local do crime. E aí ele reclama a presença e a providência da polícia. Bacaninha, né? Bacaninha isso aí. Eu vou trazer uma forma mais rebuscada. Eu disse a vocês que eu gosto de conceitos, alguns mais rebuscados, para que você compreenda melhor. Vamos lá? Local do crime é toda a área em que tenha acontecido um fato que assuma a configuração de delito. Então tem que ser um fato, é a área em que ocorra um fato, esse fato tem que ser um delito e vai exigir a presença da polícia judiciária. Agora, eu encontrei esse Heraldo Rabelo e assim, pensa naqueles caras que gostam de florear um conceito. Mas eu até achei bacaninha a ideia, por isso eu trouxe para vocês. Local do crime constitui um livro extremamente frágil e delicado, cujas páginas, por terem a consistência de poeira, desfazem-se, não raro, ao simples toque de mãos imprudentes, inábeis ou negligentes, perdendo-se desse modo, para sempre, os dados preciosos que ocultavam à espera da argúcia dos peritos. Cara, eu achei sensacional isso aí. Percebam que ele fala o seguinte, consistência de poeira. Ele está querendo, é uma metáfora para dizer que algumas coisas ali são muito efêmeras, são vestígios muito delicados e que muitas vezes uma pessoa inábil, né, descuidosa, né, vamos dizer assim, nova palavra, hein? Uma pessoa sem cuidado, sem procedimentos corretos, pode fazer com que se perca. E ele fala assim, né? Mãos imprudentes. Ele diz que pode perder para sempre, e aqui é um perigo, né? Pensou um vestígio fundamental para esclarecer um caso, e que por imprudência, ou até por desconhecimento, uma pessoa venha a remover esse vestígio do local? Por exemplo, uma impressão digital. Eu fui no local de crime, vou contar essa história rapidinho, tá? Eu fui no local do crime e era um furto. Quando nós chegamos na porta lá, batemos no portão ali, alguma coisa assim, tocamos campainha, a proprietária, a residente, veio e atendeu a gente e falou assim, nós somos da perícia, né? Nos identificamos e viemos aqui fazer a perícia do local. Ela falou, para quê? Eu falei,
houve um furto, a senhora fez um BO, o delegado requisitou que a gente viesse fazer a perícia. Ah, mas perda de tempo. Por que perda de tempo? Ah, porque eu já arrumei tudo. Fiquei esperando a perícia não. E aí tem várias coisas, sabe? A gente às vezes ouve assim, comentários de vítimas assim, ah, a polícia falou que perícia nem vem nisso aqui não. Ah, isso aí é sem relevância. Cara, não é sem relevância. Fez o BO, vai abrir a requisição. A gente é obrigado aí. Tá certo? Chegando lá, se a pessoa proibir a gente de entrar, tudo bem. Mas isso vai constar, né, do meu procedimento, que a pessoa se negou a deixar a entrar para fazer a perícia. Mas é muito desagradável quando a gente ouve assim, ah, falaram que você não tem importância nenhuma. Ah, ou então a pessoa por si própria diz assim, ah, não quis esperar não. Eu já resolvi arrumar tudo, porque eu sei que não vai dar nada. É muito triste, né, essa situação, mas ela é muito real. Daí ela falou assim, vocês estão perdendo tempo. Eu falei, mas senhora, eu gostaria que a senhora permitisse que eu, pelo menos, mas eu já mexi. Eu falei, tudo bem. Quer dizer, é um local que já não é idôneo, não estava preservado, tá certo? Eu falei, eu posso entrar? A senhora autoriza, a senhora permite? E aí estão ali, por quê? Essa pessoa, ela é inábil. Ela não sabe encontrar um vestígio, porque ela não tem treinamento, ela não tem conhecimento. E o que aconteceu? Cheguei ao local, comecei a fazer ali minhas buscas, minha análise, e eu vi uma garrafa de vinho, se não me falha a memória, em cima da mesa, a mesa de jantar. Eu falei assim, eles reviraram o armário? Reviraram o armário, porque os caras fazem isso mesmo, abre tudo, já, às vezes joga tudo no chão, principalmente quando é guarda-roupa. É cômoda, eles jogam tudo no chão. Eu falei assim, e aquela garrafa estava ali já? Não, aquela garrafa não. Eu falei, pronto, alguém tocou na garrafa? Não, eu moro sozinha, não mexi nela, nem tinha percebido. Falei, ótimo. Fui lá, peguei, né, claro, com luvas, peguei, tocando o mínimo possível em pontos que a gente já percebe que o cara não vai mexer, ou que não tem a facilidade de deixar marcas. E aí eu encontrei a impressão digital, quer dizer, eu peguei a garrafa, dei uma olhada, porque... né, você faz uma luz ali angulada, né, digamos assim. Tem uma maneira de você buscar a impressão digital. Se é possível você mudar o ângulo, um ângulo rasante, por exemplo. E eu consegui ver uma impressão digital, na verdade duas, perfeitas. 2 dedos ali perfeitos. Falei para ela, olha, a senhora disse que era inútil, mas aqui tem impressão digital. Aí, nossa malinha do perito, vou lá, peguei o pó químico, né? O pó adequado para revelar esse tipo de impressão digital, que é chamada de latente. Nós vamos ver, quem já viu isso, né? Já sabe desses nomes que eu estou dizendo. Quem nunca viu vai ver daqui a pouco. Fiz ali a observação, coloquei o pó, beleza, fotografamos. E aí eu fiz o levantamento dessa impressão digital num suporte adequado, bonitinho. Já coloquei dentro do saco de vestígios, já lacrei, identifica, já põe o caso, tudo bonitinho, cadeia de custódia. Daí, levei isso embora. Essa impressão digital permite que se chegue ao autor do delito. Por enquanto, eu espero que não seja para sempre, essa busca é feita nas bases de dados criminais, ou seja, vamos supor que um cara já tenha sido fichado criminalmente. Então ele vai ter esse registro criminal, ficam já os seus dados antropométricos, biológicos e fica também datiloscópicos. Se de repente essa impressão digital foi mandado lá para a Secretaria de Segurança Pública, o órgão adequado faz o levantamento e dá o match, que é isso? Que dá a igualdade daquilo que está armazenado com aquilo que foi, né, o probando, aquilo que nós achamos no local do crime, você já associa o indivíduo ao crime. Então já se sabe quem é o autor do delito. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe disso. Por isso eu gosto desse conceito local do crime. Vamos ver para esse cara da Scotland Yard. Ele diz o seguinte,
ele descreve a importância dos vestígios deixados no local pelo autor do crime, permitindo ao perito criminal e policiais refletirem sobre o que buscar na cena do crime. Onde quer que ele, autor, ande, o que quer que ele toque ou deixe, até mesmo inconscientemente, servirá como testemunho silencioso contra ele. Por que eu acho que é silencioso? Porque o perito tem que achar esse vestígio. Tá certo? Às vezes ele tá ali silencioso e às vezes tá berrando, né? Tá berrando. Opa, tô aqui, perito, tô aqui, hein? Não impressões papilares e de calçado somente, mas seus cabelos, as fibras de suas roupas, os vidros que ele quebre, as marcas de ferramenta que ele produza, o sangue ou sêmen que ele deposite. Todos esses e outros transformam-se em testemunhas contra ele. Isso porque evidências físicas não podem estar equivocadas e não perjuram contra si mesmas. Porra, que bacana isso aqui, né? E é basicamente o que a gente tem que fazer. Buscar os vestígios. Prova material. É quase que uma testemunha contra o cara. Não é uma testemunha viva, ocular. É uma testemunha material. Olha a importância do local do crime, né? A gente achar esses vestígios. Classificação do local dos crimes. Guarde essas 4 classificações. Quanto à área onde ocorreu o fato, ou seja, o local em si. Quanto à natureza do fato. Quanto ao estado ou preservação do local. Quanto à posição de pessoas ou coisas. Professor do céu, eu não entendi nada disso aí. Calma, aqui eu só te trouxe a classificação. Tá certo? Então vou até voltar aqui, ó. Eu já tinha adiantado o slide aqui. Então nós temos, ó, quanto à área, quanto à natureza, certo? Quanto ao estado ou posição. Então, olha aí, você pode guardar como NAP, pode guardar como pena, pessoas, estado de preservação, natureza e área. Olha aí, que pena, hein? Que pena. Que pena esse local, hein? A gente vai inventando aí alguns bizuzinhos na hora, né? Então, o que quer dizer quanto à área? Espaço físico. É bem tranquilo. Por exemplo, alguém invade um local, uma residência, e mata uma pessoa. Certo? Mata uma pessoa dentro da residência. Um local do crime qual é? Basicamente, a residência. A residência é um local fechado. Fechado. Ah, teve o crime do cara lá no shopping que matou um monte de gente dentro do cinema. Local fechado. Professor, outro dia, eu estava caminhando, passando perto de um bar, saiu uma briga, aí um cara deu uma facada no outro, lá na rua. Peraí, a rua não é um local fechado, então é um local aberto. Entenderam? É um local aberto. Então, aberto ou fechado é quanto ao espaço físico, é quanto à área. Não é difícil isso, né? Não é difícil, eu acredito que não seja. Daí, cara, tem uma outra possibilidade. Tem banca que não... Tem autor, às vezes, que nem menciona isso, mas eu vou mencionar. Não pode ter um local misto? O cara começou, por exemplo, a desferir facadas dentro do bar, que é um local fechado, e desferiu, a vítima saiu tentando fugir, tomou mais golpes de faca na rua. Então, um local misto. Por quê? A ação começou no local aberto, ou fechado, e foi para aberto, ou aberto foi para fechado. É misto. Você tem local para periciar dentro e fora. Então, eu chamo isso aqui de local misto. Beleza? Agora vem o slide. Local interno. Aquele onde há delimitação física do espaço. Ele é o interno, né? Falei interno. Local interno. Delimitado. A exemplo dos locais situados no interior de edifício, residência, loja, pátio de estacionamento, garagem, etc. Externo. É um aberto, né? É um aberto. Fora de qualquer área
fora da área de qualquer prédio, onde não haja delimitação física. Então, ó, tem delimitação? Aqui tem, é interno. Não tem delimitação, é externo. Rua, fazenda, praça, praia e local misto, que seria a junção desses dois tipos de locais. Então, olha que bacana. Nós temos agora uma outra classificação. Onde aconteceu o local. Então, deixa eu só voltar aqui, certo? Isso, na sequência aqui. Queria ver se eu usei a numeração e está errada mesmo, só fui checar, está errada. Quanto à área onde aconteceu, tem um local chamado, cuidado com isso, hein? Anota esse aí. Locais relacionados. Daqui a pouco eu trago o slide para você. O que é um local relacionado? Eu vou dar um exemplo. Certa noite eu fui acionado para atender a um local em que houve o tal acompanhamento, que é a perseguição policial. As viaturas perseguiram um veículo, né, acompanharam um veículo. Esse veículo, houve até disparo, troca de tiros. Esse veículo acabou adentrando em um terreno lá de uma casa, de uma chácara aqui na zona rural, né, quase zona rural já da cidade. E o veículo estava abandonado lá. Os autores fugiram nesse sítio aí, era um sítio, um negócio assim. Beleza. Cheguei lá, local, o veículo, né, e a região ali, né. Nós vamos ver o nome desses locais. Área imediata, imediata. Imediata, imediata. Daí, meus caros, o que aconteceu? Fazendo a perícia, eu encontrei dentro de um veículo, adivinha o quê? Um cofre, cara. Um cofre no porta-malas. Beleza. É estranho, mas alguém subtraiu esse cofre de algum lugar. Passado um tempo ali, eu estava no local ainda, fui acionado para um furto. Eu acho que era uma seguradora, se não me falha a memória, no centro da cidade. Chegando lá, nós tivemos informações de que um cofre havia sido levado do local. Tá certo? Então vejam, o cofre que estava dentro daquele veículo era dessa empresa. Então o local que eu atendi por último, ele está relacionado com o local que eu atendi inicialmente. Então isto é relacionado. Eu vou trazer o local onde ocorreu o fato, o conceito agora. Local relacionado são os que se referem a uma mesma ocorrência, mas que têm práticas delitivas fracionadas ou praticadas em áreas relacionadas, no caso onde o crime ocorreu em dois ou locais diferentes, os quais associados se complementam na configuração do delito, a exemplo do crime de sequestro, onde há o início da prática delitiva em um local e o cárcere existente em outro, ou mesmo falsificação de moeda, a moeda é falsificada no local e as notas são derramadas em outro. Isso é um local relacionado. Agora, eu pulei o slide aqui, né? Por isso que eu estou com o número 3 aqui. Isso é um local relacionado. Mas, existe uma classificação que é local mediato e local imediato. Então, o que é o local mediato e o imediato? Vou trazer para vocês o seguinte. Vamos pegar um exemplo, um homicídio. O local considerado imediato para mim é aquele que está muito próximo do cadáver. Muito próximo do cadáver. Se afastando um pouco mais, eu também faço análise daquele local, que é o local mediato. Tá certo? Exemplos, professor, não só do homicídio. Dá um exemplo. Encontrei um cara no acionamento em que ele estava num quarto, ele morreu
Ele estava com um vômito, ele havia aspirado o vômito, então provavelmente, eu ia falar, ele morreu asfixiado, mas será que ele morreu asfixiado pelo vômito mesmo? E ele estava com a coloração dos livores hipostáticos muito intensa. Isso é característico, sabe do quê? Sabe do quê? Envenenamento. Toxicologia. E aí, eu comecei a procurar na casa, uma casa assim, um barraco, cara, muito sujo, tudo muito desorganizado. Mas uma coisa, né? Tá lá o vestígio. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Basta a gente ter sensibilidade. Eu olhei para a pia, a casa toda uma zona, tudo bagunçado, mas eu olhei para a pia e a pia na cozinha não tinha nem um ralo embaixo, caía dentro de uma lata a água. 2 copos limpinhos, colocados para secar. Sabe aquele troço lá de porta-copos? Cara, não é normal. Tá tudo muito sujo. Quem que lavou o copo? Aí eu falei, alguém tá querendo disfarçar alguma coisa. Aí eu já olhei o cadáver. O cara tá com um livor cadavérico de envenenamento. Comecei a revirar a casa. Então veja, ele estava lá no quarto do fundo. Imediato, a cozinha. Aí eu fui para a sala. Na sala tinha um monte de corote de cachaça vazio e tal, e eu encontrei uma garrafa de, acho que era Coca-Cola, se não me falha a memória. Eu acho que era refrigerante, Coca-Cola, alguma coisa assim. Com um resíduo amarelo no fundo. Um pouquinho de líquido amarelo no fundo. Porra, a Coca-Cola não é amarela, cara. Aí eu pensei, provavelmente aquilo ali pode ser um veneno. Bom, aí a família, os familiares moravam ao lado da casa do camarada e falaram assim que tinha um colega dele, colega de boteco, colega de outras coisas, que havia passado lá 7 horas da manhã e eles estavam tomando um suco. Ele foi até a casa ao lado, que era onde morava a irmã. Depois falou, tô com um colega lá, tal, a gente tá tomando suco, vamos comer alguma coisa. E o cara, depois, algumas horas, ele foi encontrado morto. Tá certo? Eu fui acionado para a perícia umas 4:30 da tarde. Ele estava com o colega às 7, tá certo? Mais adiante, alguém da família encontrou ele morto já. Então vejam, buscar vestígios não é apenas perto do cadáver. Às vezes você não tem nenhum vestígio perto do cadáver. Às vezes você não tem. A regra é que a maioria esteja ali perto, né? Eu considero assim. Minha opinião. Considero assim. Mas não podemos de maneira alguma negligenciar a região próxima ao cadáver. Eu costumo dar uma geral muito grande. A minha área imediata, né? Minha área imediata é bem grande. Eu fui num caso assim, até que me chamou muita atenção. Já contei isso em Medicina Legal, mas talvez eu tenha as fotos, a gente pode colocar em Crimes contra a Vida. Ó, a coceirinha aqui hoje tá. Que eu chego ao local do crime, era uma senhora idosa que havia sido brutalmente assassinada. Mas brutalmente assassinada. Um dos crimes mais bárbaros, uma das cenas mais bárbaras que eu peguei em local de crime. E quando eu entro na residência, uma ex-aluna minha olhou para mim, professor, nossa professor, eu dava aula aqui na região no cursinho, né? Colégio, cursinho. Ela me reconheceu e pra mim, né? Aí ela contou uma história, mas assim, roupa cheia de sangue e tal, a versão dela não colava muito. Aí o que eu tive que fazer? Não posso dar brecha nenhuma, para que um vestígio tenha passado batido, principalmente do quê? Ela alegava que alguém entrou na casa e matou a mãe dela. Mas assim, numa frieza, cara, mas numa frieza. Chegamos lá, né, eu cheguei, ela estava assistindo televisão, cara. Assistindo TV. Ela tinha uma criancinha de 5 anos que estava na vizinha. E aí eu falei assim, cara,
Se alguém invadiu, alguém arrombou uma porta, arrombou uma janela. E aí, eu estava até com uma perita que estava em treinamento, que foi assim, me ajudou bastante, porque eu passei partes da tarefa para ela. Falei, busca tais coisas. Em muro. Começamos a iluminar o muro, tal, procurando pegadas, se a calha do muro, o acabamento está com alguma marca, se está quebrado. As janelas, fotografamos todas as janelas por fora. As portas, fotografamos todas as portas que dão acesso à casa. Fechadura, para ver que não estava arrombado. Por quê? Para provar que ninguém arrombou a casa, cara. Ninguém arrombou a casa. Tinha sido ela mesmo. Tanto que ela foi condenada. Mas assim, a violência que foi empregada contra a própria mãe foi uma coisa que realmente chamou a atenção.